Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um encontro e falarmos sobre uma disciplina que eu considero assim uma das mais importantes no curso de vocês. Junto comigo está o professor Ângelo, você já me conhece também, sou o professor Alderenique Antônio de Oliveira e estou com a disciplina de Estágio Supervisionado 1. E estamos aqui com o professor Ângelo. Olá! Então nós ficamos responsáveis pela disciplina de Estágio Supervisionado 2 e iremos trabalhar então nas escolas com os alunos de sexto a nono ano e vamos fazer um trabalho em conjunto com o professor Alderenique, né, procurando respeitar aí as normativas, vamos falar de algumas questões a respeito desse trabalho a ser desenvolvido. É muito importante frisar, né, isso que o professor Nick disse, que é uma disciplina fundamental para a formação inicial, né, para congregar todas as informações que vocês tiveram no curso de graduação até o momento. Então, o que seria o estágio supervisionado 1? O estágio supervisionado 1 é o estágio que vai tratar e vai trabalhar didaticamente e pedagogicamente com as crianças matriculadas nos anos iniciais. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Eu sempre costumo falar que nós somos responsáveis por joias, né? Mas joias que são no início, nessa fase da idade, elas são brutas, peças brutas, mas quem vai lapidá-las somos nós. Vamos transformá-las em joias raras. Como nós vamos fazer isso? A nossa obrigação, não só como educador, não só como profissional de educação física, é trabalhar o seu desenvolvimento humano, certo? Em toda a sua integralidade e para que essa criança, esta joia bruta, ao transformar-se numa joia rara, seja útil para a nossa sociedade, ou seja, exerça o papel de cidadã. E esse é o nosso papel, não só como profissional de educação física, mas como educador, como seremos. Falo para vocês que é um momento nevrálgico da nossa academia, pois é neste momento do estágio supervisionado que o aluno perceberá se realmente é essa a profissão que ele escolheu para o resto da sua vida, que é realmente esta profissão que ele vai retornar à sociedade em forma de seu trabalho. Então, é muito importante que vocês levem a sério esta fase da vida acadêmica de vocês. E como eu sempre falo para os meus alunos, para os outros alunos, nós não estamos aqui para brincadeira, certo? Nós tivemos aí um cuidado bastante criterioso, né, em relação à organização das unidades de autoestudo, né? Tanto eu como o professor Ângelo, nós ficamos aí um bom tempo pensando como nós iríamos trabalhar esse estágio com vocês, né? Existem, daqui a pouco o professor Ângelo vai frisar a vocês, existem alguns elementos reguladores do estágio, né? E que vocês terão que segui-los, pois é de suma importância que vocês o façam de uma maneira criteriosa e de uma disciplina a nível de tempo, a nível de postar na plataforma com os prazos a serem cumpridos, certo? Mas vamos levar então a vocês mais ou menos como faremos aí as 3 unidades do estágio 1, que o estágio 1 será responsável pelo quê? Pela aprendizagem motora da criança e outros elementos, logicamente, a questão sociológica, nós teremos alguns dados sociais em relação à criança, como inserir a criança no contexto social, né? Esse é o nosso papel. Aí vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar em jogos e brincadeiras, né? Utilizando essa atividade lúdica como um fator sociológico também, socializador, perdão. E aí a disciplina que nós estaremos aí abordando, nós separamos ela em 3 unidades, tá? Na primeira unidade, nós vamos falar com vocês sobre essa conscientização de estágio, o que é o estágio, né? Nós teremos postado
alguns artigos que falam sobre a intervenção de alunos, né, de acadêmicos na vida acadêmica, ali na intervenção diretamente na escola, né, as suas experiências. E, logicamente, falaremos aí, tem alguns materiais que nós postaremos também, teóricos, sobre essa questão. Numa segunda unidade, nós trataremos sobre o planejamento das ações didático-pedagógicas, né? Como nós vamos planejar essas atividades, que também entram os documentos que o professor Ângelo daqui a pouco explanará a vocês. Vamos também trabalhar as teorias pedagógicas da educação física, as teorias que nortearam a educação física e norteiam até hoje, né? E com o passar do tempo, elas foram sendo suplantadas, né? E teorias tais como histórico-crítica, teorias tais como crítico-superadora, teorias tais como emancipatória, várias teorias que nós teremos aí com vocês, para que vocês... Aliás, essas teorias não devem ser novidade para vocês, né? Porque vocês já devem ter aprendido em alguma outra disciplina, não é isso, professor? E nós estamos só relembrando essas teorias para vocês, para que vocês construam, planejem suas aulas em cima dessas teorias. Lembrando que todo o planejamento é flexível, né? Não pode ser uma coisa engessada. Mas o que nós queremos que vocês entendam e saibam o que estão fazendo, e saibam o que estão planejando, principalmente pensando nessas joias que nós temos em mãos. Na terceira unidade, nós agiremos diretamente com a intervenção de vocês, né? O momento intervencionista, o momento em que o aluno estará na escola. É aquele momento que ele vai pensar, opa, para que eu vim, que vou fazer, que devo fazer, né? Esse momento é muito importante. Não é isso, professor? É o momento que o aluno, que vocês terão, então, aí essa possibilidade, de conhecer a unidade escolar, a realidade da escola, como é o funcionamento, a estrutura física da escola, como se dá a rotina da escola, e conhecer, então, aquelas regras que fundamentam todo o alicerce, né, da escola. Então, é um momento que o aluno, então, vai estar presente no ambiente escolar, já pensando e se preparando, então, para as suas intervenções, né, que seriam as direções de aula. E essas direções de aula precisam, então, estar atreladas a essa realidade escolhida para exercer o estágio. Então, é um momento que o aluno vai se deparar com toda a questão teórica. Me lembra, falando em momento, professor, me lembra uma ocasião, agora a nível de ilustração para vocês perceberem que realmente nós estamos falando de uma... Aliás, o curso todo é sério, né? Nós estamos falando de uma coisa séria sempre, desde a primeira disciplina que vocês estão cursando. Mas esse momento, agora, eu quero ilustrar da seguinte forma. Houve uma vez que um aluno estava estagiando e até a intervenção ele frequentando, fazendo todas as atividades, desenvolvendo as atividades. Quando chegou na intervenção, ele me procurou. Umas 2, 3 aulas que ele ministrou, ele me procurou. Eu falei, o que está acontecendo? Professor, eu quero desistir. Como assim você quer desistir? Eu não quero ser mais professor. Eu não quero ser professor. Eu não consigo, eu não quero. Logicamente que foi com muito trabalho que ele terminou essa fase do estágio. Mas no ano seguinte, esse aluno não renovou a matrícula no curso de Educação Física. E aí, professor, dali uns 3 anos, eu encontrei essa pessoa, num momento, numa cidade aí, para não citar o nome, e ele veio e bateu nas minhas costas, perguntando, ei, professor, vim aqui agradecer você. Falei, agradecer o quê? Não, é que eu estou no 2º ano de engenharia de materiais e estou adorando. O que eu cheguei a pensar nisso? Que realmente
a profissão de licenciatura, a profissão de docente, não era para ele, né? Então, por que eu cheguei a essa ilustração? Para você, aluno que está aí me ouvindo, pense, nós temos esse compromisso com a criança, nós temos esse compromisso com o jovem, nós temos esse compromisso com o adolescente, ou seja, nós temos esse compromisso com a sociedade. E não estamos aqui para brincadeira, não é mesmo, professor? Isso, então ilustra bem essa questão da gente estar pensando que esse momento é um momento chave, né, de toda a graduação, e que o aluno vai se identificar com a prática pedagógica e com as especificidades da licenciatura, né? Então vamos pensar assim, né? Professor, nós sabemos que você tem uma relação aí de documentos, né? Que esses alunos estará sendo postado e esses alunos terão que cumprir essas fases, né? Será que dá para a gente conversar sobre essa questão dessas fases aí, professor? Ok, acho que é fundamental e isso vai então, vocês têm que prestar bastante atenção, né? A forma como a gente estruturou então as duas disciplinas são disciplinas que exigem um certo passo a passo. Então eu vou tentar aqui elencar esse passo a passo para que a gente possa instruí-los de como vocês então vão estar acompanhando todo o desenvolvimento do estágio na escola. Bom, primeiramente, como o senhor tinha dito, tem a apresentação do acadêmico, né? Haverá algumas diferenças assim em relação às unidades entre as duas disciplinas, mas a postagem desses formulários, desses documentos, que é a questão burocrática da disciplina, é a mesma, né? Então o primeiro passo é vocês escolherem então uma unidade escolar para desenvolver o estágio, né? O acadêmico precisa escolher essa unidade escolar, no caso do estágio 1, uma unidade escolar da prefeitura, no caso do estágio 2, uma unidade escolar do estado. Lembrando do estágio 1, professor, o estágio 1 ele é organizado e direcionado não só para os anos iniciais, para a educação infantil também. Muito bem lembrado. Certo? Isso é muito então, bom. Ou o aluno opta pela educação infantil ou opta para os anos iniciais. Não um ou outro. Não um e outro. É um ou outro. Certo, Isso, professor? Certo. Optando pela educação infantil ou anos iniciais, no estágio 1, e o estágio 2, que vai contemplar o sexto ou nono ano, e escolhendo a unidade escolar, o acadêmico deve se apresentar, então, na unidade escolar para a direção da escola, levando uma carta de apresentação. Isso chama atenção, porque tanto na disciplina de estágio 1 quanto na 2 terá como atividade essa apresentação. Precisa levar, então, um anexo que vai estar disponível a vocês lá na plataforma e entregar na escola com o nome dos acadêmicos que realizarão o estágio na escola. Uma vez também, professor, ilustrando, um aluno indagou sobre o porquê dessa carta de apresentação, né? Qual a necessidade dessa carta de apresentação? Ora, senhores e senhoras que estão nos ouvindo e vendo, né? Se nós estamos falando de um elemento, de um instrumento sério, que é o estágio, nós devemos, desde o início, levar essa seriedade. E nessa carta de apresentação está aí o nosso cartão de visita, o cartão de visita da nossa instituição chamada Unicentro. Certo? Certo, isso mesmo. E logo após essa carta de apresentação, né, professor, na sequência, então, é necessário que se firme um termo de compromisso, que daí a gente vai concretizar esse compromisso com a unidade escolar. O vínculo, né? O vínculo, onde terão várias assinaturas a serem coletadas, bem como também número de alguns documentos dos responsáveis da escola, dentre eles o diretor, e bem como a assinatura dos tutores aí no polo. Então precisa ficar muito atento a essas questões. Estarão nas unidades esses primeiros passos, né? Após firmar este acordo com a escola, via essa documentação, inicia-se a intervenção. Então a documentação já está toda preenchida, vocês vão iniciar então o trabalho de vocês. Lembrando, quando você... A intervenção que você está falando é o momento que o aluno adentra a escola. Isso. Isso. Isso.
não já a prática das aulas, né? Sim, isso. É muito, isso, muito né? bem frisado. Bem Então, frisado, né? aí você já está intervindo na realidade escolar. Escolar. Não está fazendo intervenção em aula ainda, mas o acadêmico já está se colocando dentro do ambiente escolar com uma outra, a partir de uma outra posição. Exatamente. Não como aluno da escola, mas sim como um professor acadêmico. É um acadêmico, professor estagiário, Isso. que vai ter uma responsabilidade diferenciada. Então é muito importante que vocês, lá também temos nessa unidade da apresentação, que vocês leiam a Resolução 44. Né? A Resolução 44 da Unicentro, ela vai estabelecer todos os direitos e deveres do estagiário e bem como também os direitos e deveres da universidade e da escola, onde vocês estão estabelecendo esse estágio. A resolução estará disponível, né, na plataforma. É necessário que a leitura seja feita atentamente. Atentamente e criteriosamente, né? Porque estamos falando de um documento, né? E por meio desse documento que nós fizemos, quando falo, a comissão organizou o regulamento de estágio, que daqui a pouco você vai falar sobre isso. Não é isso, professor? Falando sobre o regulamento, já aproveitando, vejo, algumas coisas a gente precisa chamar atenção no sentido que vocês observem. A unidade escolar geralmente necessita que o acadêmico se apresente com uma roupa de identificação, pensaríamos num uniforme, num agasalho do curso, né? Provavelmente todos vocês já tenham, uma roupa adequada. Se não tem uniforme, um crachá que identifique o aluno, né? Muitas escolas irão pedir isso. Não usar o boné. Então, essas regras, né? Como, por exemplo, não mascar chicletes durante o período que está dentro da escola, não ir de chinelo, de dedo, né? Utilizar aí um tênis. A questão da indumentária para o estágio é muito importante, mas isso vocês é necessário que vocês tenham nesse primeiro contato. Na apresentação, a diretora já vai, então, localizá-los, né, em relação a essas questões. Bom, se apresentando na escola, firmando o termo de compromisso, o terceiro passo agora, então, é fazer uma leitura da realidade escolar. Essa leitura da realidade escolar, nós pedimos nas unidades que vocês, então, observem o projeto político-pedagógico da escola, a estrutura física da escola, a quantidade de professores, os recursos humanos. Interajam com os docentes da escola no momento do intervalo, do lanche. Compreendam a dinâmica e a rotina da escola. Então, isso é muito importante. Né? Isso faz parte de uma atividade que nós iremos pedir também, para que o aluno então faça essa síntese a partir daquilo que observou. Né? No regulamento, vocês notarão que tem os anexos. E os anexos são esses documentos que o professor está falando para vocês. Né? Inclusive, essa questão aí de observar os elementos da escola, também tem um documento, não é, professor? Tem um anexo próprio para isso, né? Sim, que eles estarão lá anotando e identificando esses modelos, não é isso? Isso mesmo. Então, o que será o instrumento que possibilitará a vocês, então, essa observação, né? Vai estar disponível na plataforma, solicitando o passo a passo do que observar, né? Com todas as instruções necessárias. Então, é necessário que vocês então estejam prestando atenção para essa questão. Então esse momento de intervenção, ele já vai contar como a carga horária para o estágio. Né? Todas as atividades que serão realizadas, essas que nós já falamos e as posteriores que agora na continuidade eu vou estar apresentando, fazem parte da carga horária para o cumprimento da disciplina. Né? Para que vocês possam então cumprir com essa prerrogativa da universidade, do curso de licenciatura, que é o estágio supervisionado. Após essa leitura da realidade, né, dessa observação da realidade, então, nós iremos pensar aquilo que o professor falou no planejamento, como planejar. Buscaremos esse planejamento a partir, então, de alguns regulamentos e normativas. Né? Vocês devem notar que nós fizemos uma sequência didático-pedagógica, né? Com os dados, com os elementos escolhidos
na escola, na observação, você poderá planejar a sua aula, fazer o seu planejamento de estágio, certo? Primeiramente, agora o professor vai falar sobre o planejamento de estágio, não é isso? Isso mesmo, né? Então, vejo, muito importante ressaltado pelo professor Nick é essa questão, né? Após a leitura da realidade, porque não tem como você planejar alguma coisa sem você conhecer, ter observado como é a dinâmica da escola. Esse conhecer e observar, então, lhe dará subsídios, elementos para que então você faça um plano de estágio, que é um quarto documento burocrático solicitado e que é necessário. Esse plano de estágio, então, vai apontar as diretrizes que você utilizará, as teorias pedagógicas Nick que estarão lá na unidade de estudo dos anos iniciais. É bom frisar, professor, que nós tomamos o cuidado de não repetir muito pelo fato de ser um estágio 1 e 2, então nós cuidamos para que não tivesse repetições de documentos, documentos sim, mas de conteúdos, né, teóricos, na minha plataforma como na sua. Então, os elementos ali em relação às teorias pedagógicas, vocês encontrarão apenas no estágio 1, né? Que dará subsídios a vocês para o 2, para o 3, enfim. São teorias pedagógicas, como o nome bem está falando, certo? É bom frisar isso. Porque a preocupação nossa é realmente isso, para que não se repetissem essas bibliografias, né? Isso. Então, nesse momento agora, que é o quarto momento da inserção, então vocês vão fazer o planejamento a partir de toda essa documentação que nós disponibilizamos para vocês. E realizando esse planejamento, esse plano de estágio, então agora, com o plano feito, traçados os objetivos, nós partiremos então para o planejamento das aulas. São 16 horas aulas que devem ser planejadas a partir da realidade escolar e a partir do plano de estágio. E essas 16 horas aulas serão as aulas que vocês irão ministrar e sendo denominadas de direções de estágio. E sempre supervisionado por um professor da escola, né? Da escola. Nós teremos, então, uma pessoa encarregada que se chama supervisor externo. Esse supervisor externo é o professor da disciplina de educação física da escola, responsável pela disciplina, que deve acompanhá-los durante as 16 horas aula. E é muito importante pensar que o plano de aula deve corresponder ao planejamento do professor. Sim. Ele tem um planejamento anual, um planejamento bimestral, né, e ele segue esse planejamento. Então, quando nós formos realizar lá, voltando um pouquinho no plano de estágio, e que vai também dar elementos para o plano de aula, é preciso que você pegue o planejamento do professor de educação física. Sim. Nós não podemos fugir, então, daquilo que está planejado. Até porque você também, com esses documentos, chegando aí nesse ponto, vocês terão contato ao projeto político-pedagógico da escola, onde ali constará também subsídios para você formular o seu plano de estágio. Mas, como bem observado pelo professor Ângelo, você não pode fugir do planejamento do professor da escola, certo? Você tem que se adequar ao planejamento do professor. Isso, acho que é importante, então, nós colocarmos assim, não está amarrado totalmente ao planejamento do professor, mas é necessário que a linha diretiva seja o planejamento do professor e você faz a adaptação, né, a partir daquilo que você estudou na graduação. É toda uma questão de estar, então, pensando com o professor lá da escola como você vai desenvolver o teu estágio. Tá? Após todo esse planejamento feito, né, aí você, com o aval, é claro, da tutoria do curso, o acadêmico daí então vai iniciar as direções de aula. Sim. Né? As direções de aula, então, agora é colocar em prática o plano de estágio e os planos de aula elaborados. Devem estar serão postados, não é, professor? É bom sim. E esses documentos, então, retornando, plano de estágio e planos de aula precisam ser postados na plataforma
para que sejam avaliados e após avaliados, então vocês iniciarão, né, recebendo um ok da equipe que os acompanha, receberão um ok para iniciar as direções de aula. Em momento algum, é bom ressaltar, professor, que em momento algum você deverá planejar e já aplicar, sem antes esse aval, né? Para isso nós postaremos aí uma questão de tempo, né? Para que possa se corrigir, né? Esses planos, para só após esse aval vocês irem a campo. Sim. Isso é muito importante frisar, porque senão o aluno vai pensar que ele pode planejar sua aula e já ir a campo sem passar por um crivo nosso. Sim. Né? Então, nosso, do tutor isso. E tudo mais. Né? É, isso mesmo. Então é importante que vocês olhem os prazos, né? Isso. A gente tem essa... Constarão lá na plataforma esses prazos, né? Esses prazos de postagem, prazos para iniciar o estágio. Então as direções eles serão disponibilizados e vocês precisam estar muito atentos, porque a disciplina fica aberta até o final do ano, mas vencendo o prazo não se cumpre em etapas. Não cumpre então, etapas. É necessário que respeite o prazo para que a gente possa cumprir as etapas e vocês tenham sucesso, todo empreendimento realizado, né? Então, o aluno vai começar as direções após toda essa caminhada, né? Vocês começarão a dar as aulas, né? Ministrar aulas. Seriam direções de aulas e, ao mesmo tempo, observar, né, as aulas dos seus colegas de curso. É um outro passo. Ao mesmo tempo que você estará efetivando essas direções de aula, outro grupo de acadêmicos, né, estagiários, deverão estar observando. Por quê? Porque o regulamento prevê que sejam cumpridas 16 horas de observação de aula, né? Então é necessário que sejam observadas essas 16 horas de aula. Professor, deixa eu só fazer um porém aqui. Essas 16 horas, a observação dessas aulas, é importante frisar que será feito em duplas o estágio. É uma normativa. Em hipótese alguma, o aluno fará esse estágio sozinho. Por isso que existe a possibilidade da observação. Enquanto o seu companheiro de dupla dirige a aula, ou seja, ministra a aula, o outro companheiro observa a aula e faz um relatório dessas aulas observadas, que também será cobrado lá na frente, que daqui a pouco você vai falar, não é isso? Por isso é importante a observação do companheiro com a aula do seu outro par. É isso? Então, vejam, lá nas unidades de ensino, né, o professor Nick, no estágio dele, e também aqui, né, nas unidades, então a gente vai solicitar que vocês se organizem para o registro de um diário de campo. Esse diário de campo, ele é fundamental para quê? Para que você vá realizando, você acadêmico, o registro, né, das informações, das observações, dos acontecimentos, dos acertos, das dificuldades e dúvidas que vão ocorrendo durante as direções de aula, né? Passadas essas 16 horas, né, de direções de aula e de observação, aí vem a finalidade desse diário de campo, né? O diário de campo vai subsidiá-los, então, para um próximo passo, que é postar um relatório. Esse relatório das atividades de experiência que vocês tiveram lá no estágio supervisionado durante toda essa trajetória. Só para deixar bem assim, para que vocês compreendam a extensão desse relatório. O relatório não é só do momento das direções de aula e nem das observações, é um relatório que deve constar desde o início, quando você se apresentou na escola, quando você fez a leitura da realidade e quando você fez as suas intervenções de aula, né, e observações. Então precisa ser um relatório que traga especificações, né, questões importantes, questões que aconteceram apenas,
mas procurando vinculá-las aos autores e à discussão teórica da área da educação física. Olha eu aí chegando mais uma vez com os exemplos, professor, hein? Eu estou assim, muito ilustrativo hoje, vamos dizer assim, né? Em relação a isso, quero dizer o seguinte, o relatório não é aquela questão de cheguei na escola às 7 da manhã, às 7h30 fui ao banheiro, saí do banheiro, fui... Muito bem. Né? Muito não bem. é esse tipo de relatório que nós queremos. Nós queremos um relatório pedagógico, né? Didático-pedagógico e embasado teoricamente. Não é isso, professor? Isso Com mesmo. citações de autores, dando um reforço no que você está falando. Pensando na Na construção de um texto, Isso. né, que possa possibilitar uma crítica, uma análise. Uma crítica, talvez até uma publicação, de repente, né? Tem muitos casos nossos no presencial que nós temos textos de estágio, de relatórios, que transformaram-se em artigos científicos, certo? Então é essa a ideia, né? Isso e mesmo. mais isso uma mesmo. vez frisando da importância do estágio também. Olha só para onde que vai esse estágio. Ele transcende, não é isso? E o aluno tem que estar ciente disso, dessa transcendência, não é isso? Sim, não é apenas um proforme, um protocolo a ser cumprido. Né? É um momento, então, que o aluno pode, então, aí, pensar a realidade escolar. É uma formação muito importante, né? Um momento muito importante da formação. Ímpar e E único. que vai subsidiar o acadêmico durante toda a sua vida profissional, inclusive. Sim. Né? Então, vejo, depois, realizada, né, essa questão do relatório, vocês vão, então, procurar assim, produzir a respeito do que vocês viram. Para finalizar, então, será necessário postar toda a documentação, que é o que nós pedimos no final, né? Nós vamos pedir no final aí das unidades que vocês postem, então, uma... Montem, né? Montem. A gente chama de pasta, mas nesse caso, como é postar, uma Né? sequência, né? Então, nós estamos pedindo lá, a partir de uma estrutura disponibilizada lá na plataforma, que vocês postem toda a documentação solicitada no regulamento e na resolução 44 da Unicentro, né? Todos esses formulários que nós citamos aqui, entre outros. Tem mais alguns formulários, por exemplo, como é a ficha da participação de vocês em aulas. Tem um outro formulário que se chama participação em atividades oficiais da escola. Outro formulário que se chama participação em atividades extra em educação, que daqui a pouquinho eu vou explicá-los, né? Tem um formulário que se chama ficha de autoavaliação de estágio e uma ficha de justificativo. Esses formulários têm uma sequência a serem organizados para que vocês postem. Todos eles devem estar preenchidos com as respectivas cargas horárias e com a assinatura do professor externo, que é aquele supervisor que vai te acompanhar no estágio e vai firmar, né, a assinatura, constatando a sua presença em todos esses momentos. Então é necessário que vocês olhem todas essas fichas. Elas correspondem cada uma a uma quantidade de carga horária a ser executada, né? A uma etapa. Então eu preciso que vocês organizem, bem como, além das fichas, a postagem do relatório. Talvez um pouco melhorado ainda, por quê? Porque vocês podem ainda, nesse meio tempo, até o momento da sexta unidade, trazerem mais reflexões, né? Analisarem de forma diferente daquele momento que vocês postaram. Com outro olhar, né? Com outro olhar, então vocês podem melhorar. Mas precisa melhorar? Talvez não. Se você sentir que o seu relatório contempla as informações, então vocês só vão anexá-lo, então, nessa sexta unidade novamente, para que a gente, então, forme essa sequência de documentos. É muito importante pensar nessa sequência, porque é uma sequência de documentos que vai
Finalizar. Comprovar, essa é a palavra. Isso, comprovar. Né? A gente precisa comprovar as etapas e finalizar. Né? Um pouco antes das fichas, é importante então que vocês tenham uma estrutura ainda lá, que vocês façam uma breve introdução, né, a respeito de tudo isso antes do relato. Então faz a introdução, coloca o relato e todas as fichas que nós pontuamos agora. Chamar a atenção só para mais uma questão, que é a questão das horas, novamente, né, para que fique bem assim, claro e que a gente faça um reforço a respeito da questão da carga horária a ser cumprida. Então são 44 horas de estágio que devem ser cumpridas na instituição escolar, sendo elas 4 horas de observação da escola, né, que é essa observação que nós tratamos. Isso. Essa observação é aquela observação da estrutura da escola, que faz parte da atividade a questão lá do acesso ao projeto político pedagógico da escola. Isso mesmo. Do diário de classe. Isso mesmo. Do convívio com os docentes. Essa aí é a observação. Essa é a observação. Então são 4 horas feita a observação, supervisor externo assina. Né? Vocês registram na ficha, em anexo na plataforma, e o supervisor externo faz a assinatura, confirma a tua presença lá. Aí nós teremos mais 2 horas de participação em aulas que você, acadêmico, irá assistir a aula do professor de educação física. Professor, deixa eu fazer um parênteses aí. Nesta questão de participação, pessoal, é muito importante que vocês não confundam a participação com a direção. O que pode acontecer, há muitos casos. Ou, ao contrário, né? Relaciona a participação apenas à observação. A observação. O que é a participação? Podemos dizer aí, entre parênteses, que participação é igual a auxílio, né? Um auxílio ao professor que estará ministrando a aula, né? Por exemplo, nós no caso da educação física, o professor lá elaborou uma atividade para as crianças estarem dispostas em círculo. Então, você vai auxiliar a formação desse círculo, né, com as crianças. Eu falo crianças porque, no meu caso, são as crianças pequenas, que é meio difícil organizá-las nesse sentido, né, no início, pelo menos. Então, aí você vai auxiliar o professor a formação desse círculo. Pode ser círculo, coluna, qualquer elemento nessa e dentro esse exemplo, outros, né, que haja necessidade. Então, nunca ministrar a aula. Não é? Mas então é importante que fique claro, não é uma observação passiva, sim, né? É uma participação proativa. Proativa. Você estará ali predisposto a trabalhar com o professor acompanhando na aula. Exatamente. Que ele vem executando. Então são 2 horas, né, para essa atividade e precisa ser registrado, que será registrado no formulário de participação em aulas. Tá? Como eu já havia dito, 16 horas de observação de aula e 16 horas de direções de aula. Aí teremos mais 2 horas de participação em atividades oficiais da escola. Que prestem bem atenção. Essas 2 horas de participação em atividades oficiais da escola são aquelas atividades que a escola promove, como reunião pedagógica, festa junina, conselho de classe, conselho escolar, apresentação para o Dia das Mães, apresentação para o Dia dos Pais, né? São elementos comemorativos que a escola traz para toda a sociedade, para toda a comunidade escolar, não é? Então você precisa, você acadêmico, precisa estar conversando com a direção da escola para que você saiba as datas referentes. Ter acesso ao calendário da escola. Isso. Né? E se organize para que você participe 2 horas de atividades deste cunho. Tá? Professor, falando em calendário, é importante que vocês tenham acesso ao calendário da escola já nesse momento da observação. Quando vou iniciar o estágio. Naquelas horas destinadas à observação do material e tal. Tenham acesso ao calendário e desse calendário vocês formulem o calendário de vocês das suas aulas. Tanto é que será pedido lá no plano de estágio, tá? Isso é interessante, tem bem lembrado. Então lá no plano de estágio tem essa necessidade. Que você
um cronograma de trabalho. Cronograma de tá? trabalho. Então essas são as participações em atividades oficiais. Aí teremos mais 4 horas de participação em atividades extra relacionadas à educação física. Aí vocês poderão então pensar e planejar atividades e eventos como gincanas, torneios, festivais, oficinas, que você, estagiário, vai propor para a escola e vai destinar 4 horas. Veja aí as disciplinas que o professor trabalhou, jogos e brincadeiras, tem jogos e brincadeiras, tem handball, dos eventos, né? Tem a sua lá do futebol, né? Tem vários elementos aí. Por isso que é importante, pessoal, vocês notarem que o estágio é realmente esse momento de você agregar todas, ou quase todas, né, que ainda tem mais um ano pela frente, quase todas as disciplinas para que você englobe e extraia o que você aprendeu durante os 3 anos que você está no curso. Produza experiências, né? Possa compreender, visualizar por dentro a prática agora, saindo um pouco da questão teórica, atrelando, né? Não é saindo teoria da questão e prática, né? Utilizando a praxis, né? Utilizar a praxis, isso mesmo. Então, seriam esses os passos a passos aí, que nós podemos, o passo a passo, perdão, que nós pensamos, né? Para que vocês então possam ter sucesso nessa caminhada aí do estágio. Daí teremos o web ainda, que traremos um pouco mais, claro, e se possível estaremos no polo aí. Então deixa eu falar uma coisa aqui que é interessante, que eu tenho certeza que nesse momento tem algum aluno pensando: meu Deus, quanta coisa! Meu Deus, que coisa complicada! Gente, só será complicada se você deixar complicar. O que eu falo deixar complicar? Se você não seguir, não for disciplinado atendendo às necessidades do processo todo, né? Em relação ao quê? Em relação aos horários, às datas, das postagens, dos retornos. Se você não atender a isso, pode ter certeza, eu vou falar uma coisa para vocês agora. Eu não sou nenhum adivinho, eu tenho certeza que será muito complicado o estágio para vocês. Muito complicado. Resumindo, não deixem para a última hora. Não. Tá bom? Eu acho que tentamos aqui passar a vocês todo esse mecanismo do estágio, e nós estaremos em webs, como o professor falou, né? E estaremos também, é muito bom frisar, nós presencialmente estaremos com vocês, nós dois. Antes de iniciar a disciplina. Antes de iniciar a disciplina, já conversamos com a coordenação, e nós estaremos presencialmente com vocês antes do início da disciplina para nós termos essa conversa pessoalmente, certo? Porque eu tenho certeza que mesmo nós explicando aqui, muito bem, inclusive explicado pelo professor Ângelo, passo a passo, algumas dúvidas surgirão, certo? E aí será a hora de nós sanarmos essas dúvidas juntos, aí no seu polo. Por mim, eu só deixo um abraço bem grande para vocês, bem grandão mesmo, e um beijo. Não do gordo, mas o beijo do professor Nick, certo? E aqui o professor Ângelo. Isso aí, um grande abraço para vocês e estaremos lá, se Deus quiser.